vocês já se perguntaram de onde é que vem a manga e todas as outras frutas que tem aí na fruteira de vocês? Laranja, melancia. Já se perguntaram sobre isso? Ou até as sementes. De onde é que vêm as sementes? Como é que são formadas as frutas? Sementes? Eu imagino que vocês já devam saber de alguma coisa desse tipo, porque a gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Mas hoje nós vamos entender cada estrutura, como é que elas são formadas, tá? Das plantas. E que tipo de planta é essa? Qual é a planta que dá fruto? Qual é? Qual é o grupo de planta que dá fruto, minha gente? Isso já é para estar, ó, na ponta da língua. São as angiospermas. As angiospermas são as plantas que dão frutos. Então, na aula de hoje, ela vai estar mais voltada para essas estruturas reprodutivas das angiospermas, tá bom? Então, vamos lá. Flor, fruto e semente. Flor tá na nossa mesa. Vocês já comeram couve-flor? Brócolis? Fruto? Manga, maçã, melancia. Semente? Feijão, arroz, andu, mangalô. Tudo isso semente que está na nossa mesa. Olha só como as plantas elas são importantes para a gente. Olha só como a gente entender de onde é que essas estruturas que a gente se alimenta, de onde é que elas vêm e como é que elas são formadas. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Ou até muito, a depender do que vocês sabem sobre essas estruturas reprodutivas, tá bom? Então, aqui, uma angiosperma, aqui no caso a pimenta, ela é composta de raiz, caule, folhas que fazem fotossíntese, flores que dão origem a frutos. E esses frutos abrigam sementes. Então, primeiro nós vamos estudar as flores, que é uma estrutura presente nas angiospermas, que são aquelas plantas com flores e frutos. E essas flores, elas estão totalmente ligadas à reprodução dessas plantas. E do que é constituído uma flor? Eu vejo uma flor bonita, eu gosto de receber flores. A flor representa um símbolo de amor. Quando você está querendo presentear uma pessoa, você quer agradar ela, você vai lá e entrega uma flor para ela. Olha que coisa mais linda, né? A gente fica super feliz em ver uma flor, em receber uma flor como presente, como um presente de gratidão, uma representação de amizade, de amor, né? Mas do que é constituída? Quais são as partes das flores? De que é que cada flor ela é constituída? Primeiro, como eu já disse antes, está relacionada à reprodução. E uma flor completa, porque algumas flores, nem todas as flores são completas, ela é composta de cálice, que é o conjunto de sépalas. O que são as sépalas? As sépalas são essas folhinhas verdes que ficam aqui na parte de baixo da flor. E esse conjuntinho de sépalas aqui, 1, 2, 3, 4, que eu estou contando aqui, forma o cálice. E de pétalas, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas forma a corola, ou seja, o conjunto de sépalas, que são essa estruturazinha verde, que é uma folhinha modificada, ela é
conjunto delas forma o cálice. E o conjunto das pétalas forma a corola. Essas estruturas são estruturas de proteção. O cálice e a corola são estruturas de proteção e também de atração de polinizadores. Lembra que eu falei que existem polinizadores, animais polinizadores, que eles são atraídos pela flor. A flor vai lá e tem uma cor mais amarelada, mais avermelhada. Isso vai indicar o tipo de polinizador daquela flor, tá? Então, essas estruturas são estruturas de proteção, mas tem também de proteção de quê? Das estruturas reprodutivas. Nós veremos que existem estruturas reprodutivas. Vocês já conhecem essa flor aqui, que é o hibisco. Então, o hibisco tem aqui as pétalas, que é essa parte aqui onde eu estou passando a setinha, e existe as sépalas, conjunto de pétalas, corola, conjunto de sépalas, cálice. Aqui, tá vendo esse eixozinho aqui, onde eu estou passando aqui a setinha, e tem aqui, é fragmentado aqui, é o gineceu. O gineceu é a parte feminina reprodutiva da flor. E o androceu, que é essa partezinha amarelinha aqui, é a parte masculina da flor. O gineceu, ele é composto por um conjunto de pistilos, ou seja, tá vendo aqui, ó, ou também que a gente chama de pistilos ou carpelos. Tá vendo aqui? 1, 2, 3, tá? Esses 3 pistilos, que nós também chamamos de carpelos, que vão e chegam até aqui, até mais a parte mais embaixo, onde vai dar no ovário, nós chamamos de gineceu. Essas partezinhas aqui amarelinhas, com esses pontinhos amarelinhos, nós chamamos de androceu, que é o conjunto de estames. A gente olhando aqui nesse outro, a gente vê isso também, ó. O gineceu, que é essa partezinha aqui, tá? Que é formada por carpelos e que até o final ele vai dar aqui, ó, próximo ao ovário. Aqui no ovário tem os óvulos, ou seja, a estrutura feminina da flor. E aqui no gineceu, no androceu, é composto de estames, que são essas estruturazinhas aqui. É aqui nessas estruturas onde estão os grãos de pólen, que carregam o gameta masculino. E aqui no ovário tem o gameta feminino. Então, vamos estudar um pouquinho mais cada um. A gente já entendeu que a parte verde, que tem aquelas folhinhas verdes mais abaixo das pétalas, são as sépalas. E essas sépalas todas, eu contando todas as sépalas de uma flor, eu chamo isso de cálice. E eu contando todas as pétalas de uma flor, eu chamo isso de corola. E tanto o cálice quanto a corola protegem as partes reprodutivas da flor, que são o androceu e o gineceu. Primeiro, vamos entender o androceu em si. O androceu é um conjunto de estames. E o estame, ele é isso aqui. Essa estruturazinha aqui que a gente vai ver, que tem uma antera aqui, essa partezinha amarelinha, onde estão os grãos de pólen, é a antera, tá? A antera, ela guarda os grãos de pólen. Tá vendo aqui, nessa flor aqui, e aqui também, a antera. Essa antera, ela está ligada a um filete, tá? Que vai ligar a flor. Então, antera, filete. A antera e o filete, em conjunto, forma o estame. Aqui, então, nas anteras, que é essa partezinha amarelinha aqui, é onde estão guardados os grãos de pólen. É onde a abelhinha vem aqui, ó, e acaba se melando de grão de pólen. No grão de pólen tem o quê? O gameta masculino, tá? Então, o gameta masculino está dentro desses pólenzinhos aqui, ó, que caiu até aqui um pouquinho na pétala da flor. Então, esses grãos de pólen guardam o gameta masculino e esse gameta masculino vai lá
na outra florzinha, mas depois a gente fala mais um pouco sobre isso. Então, a antera tem grão de pólen e o estame ele é composto de antera, que é onde está o grão de pólen, e de um filete, que é uma hastezinha aqui que liga a antera à flor. E o gineceu? O gineceu é um conjunto de carpelos, ou como podemos também chamar de pistilos. Olha aqui com essa setinha aqui onde é que está o gineceu da flor. Isso aqui é o gineceu, tá? Essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui meio amarronzada são os estames. No caso, essa partezinha amarronzada aqui é a antera, né? E isso aqui, esse fiozinho aqui, é o filete que liga a antera à flor. Aqui, já nessa partezinha aqui, onde a seta está indicando, é um carpelo. Aqui são os carpelos. O gineceu é um conjunto de carpelos. A extremidade superior do carpelo, ou seja, essa parte aqui de cima, nós chamamos de estigma. Aqui também, ó, nessa parte aqui de cima, ó, tá vendo? Do gineceu, nós também chamamos ela de estigma. Então, isso aqui é o estigma, tá? E o estigma, ele é ligado, ele é um tubo, ele é ligado pelo estilete. E esse estilete é esse tubo que vem aqui e que vai ligar o estigma ao ovário. Então, aqui, ó, estigma, estilete, ovário. No ovário vão ter óvulos, que é o que vão ter o quê? Gametas femininos. Então, olha aqui essa flor aqui, onde foi removida e a gente só vê aqui, ó, o gineceu. Estigma, estilete, ovário aqui é o final. O ovário ele é dilatado. O estigma é uma estrutura aqui. O que é que vai acontecer? O grão de pólen que está aqui, ó, na antera, vai entrar aqui no estigma. Quando ele entra aqui, forma o tubo polínico que vai levar o gameta masculino aqui até o ovário, onde vão ter óvulos e esses óvulos vão ser fecundados. Então, o ovário produz gametas femininos, no caso. Mas fora isso, existe também na flor o pedúnculo, que é a haste que liga a flor, ó, esse ramozinho aqui é o pedúnculo. Isso aqui é o pedúnculo. O pedúnculo vai ligar a flor ao ramo, ali a planta. Então, quando a gente vê ali aquele raminho ali, aquela hastezinha ali ligando a flor a planta, ali é o pedúnculo. Ou seja, é a haste que liga a flor ao ramo das folhas, ali vai surgir a flor. Isso é o pedúnculo. E no pedúnculo, acima do pedúnculo, que tem aqui, nós temos o receptáculo. O receptáculo já fala aqui de recepção. É a recepção, é a estrutura que vai receber, primeiro, sépalas, pétalas, vai ter o gineceu e o androceu. Gineceu, conjunto de carpelos, androceu, conjunto de estames. Tá? Então, o receptáculo é a extremidade que prende o cálice, a corola, o androceu e o gineceu. É essa estrutura aqui, ó, pedúnculo, tá? Receptáculo, sépala, pétala, gineceu, onde o gineceu é composto por estigma, estilete e ovário, e o androceu, que é composto pelo filete e pelas anteras, onde estão os grãos de pólen. E como é que acontece, então, o processo de pegar o grão de pólen e levar lá até do androceu até o gineceu, ou seja, da antera até o estigma?
olha só uma coisa. Aqui eu tenho uma antera, tá? A anterinha cheia de grão de pólen. Aqui eu tenho um pedacinho do filete, tá? Então, filete, antera. A abelhinha vem aqui, porque geralmente na flor, a abelhinha ou se alimenta de grão de pólen, ou ela vai sugar o néctar, que é uma substância adocicada que fica aqui na base da flor, tá? Fica aqui nessa parte aqui. Então, quando a abelhinha vem aqui, ela, ó, se lambuza de grão de pólen. Aí ela foi visitar aquela flor, né? Só que quando a gente olha uma árvore, só tem uma flor? Não, tem várias flores. Ou uma plantinha, ou não precisa ser uma árvore sim, mas uma planta que dá flor. Então, quando ela chega lá, ela tá lá, tem um monte de florzinha, né? Ela vai lá, visita uma florzinha, visita outra florzinha. E a cada florzinha que ela visita, ela se mela de grão de pólen. Fica toda melada de grão de pólen. E quando ela chega na outra flor, aí ela chega aqui na outra flor, olha essa aqui, tá? Então, vamos supor que o néctar tá aqui. Então, ela, para chegar aqui até o néctar, ela vai passar aqui por essa estrutura aqui que é o estigma. Então, quando ela passa pela essa estrutura, ela acaba deixando um grão de pólen. O grão de pólen, tá vendo aqui? Ela se melou de grão de pólen. Aqui é o grão de pólen. Esse grão de pólen vai formar um tubo. Aqui dentro, o grão de pólen entra aqui no estigma. Quando chega aqui no estilete, ele forma um tubo. E esse tubo vai alcançar aqui até o ovário, onde tem os óvulos. Quando ele alcança aqui, ocorre a fecundação, que é o encontro de um gameta masculino com um gameta feminino. Olhando aqui nessa imagem, a gente vai ver isso, tá? Quando o grão de pólen cai aqui no estigma, ocorre aqui a formação do tubo polínico. Quando ocorre a formação do tubo polínico, ocorre a fecundação. Essa fecundação vai dar origem a uma semente e esse ovário aqui, tá? Porque a fecundação ela ocorre no ovário, onde tem um óvulo. Fecunda o óvulo e o ovário que está aqui protegendo o óvulo vai virar o fruto. E esse óvulo aqui, junto com o gameta masculino que veio do grão de pólen, vai virar a semente. Ou seja, nós vamos ter uma semente e o fruto é o ovário. Ou seja, nós nos alimentamos do ovário da flor. O fruto é o ovário da flor. Quando nós nos alimentamos desse fruto, e aí nós não comemos a semente, nós jogamos, por exemplo, ela no solo. Essa semente ela vai germinar e vai dar origem a um novo indivíduo. E assim, aí aqui essa plantinha ela vai crescer, vai jogar flor, e aí a florzinha vai produzir grão de pólen, vai produzir, no caso, vai jogar uma flor com androceu, com gineceu. No androceu é produzido os grãos de pólen, no gineceu é produzido os óvulos, eles se encontram, os óvulos estão dentro do ovário, o ovário vira o fruto e os óvulos viram a semente. Tá vendo como é fantástico? As plantas se reproduzem dessa maneira. Elas dão origem, porque o que é a reprodução? É a forma que as plantas elas buscam e que todos os seres vivos buscam de dar origem a novos indivíduos e de perpetuar a espécie no planeta. Então, olha aqui, a abelhinha aqui. A abelhinha, ela se lambuza de grão de pólen. Olha aqui, ela toda melada de grão de pólen. Quando ela se mela de grão de pólen, ela vai visitar outra flor. Inevitavelmente, ela vai passar aqui nesse estigma aqui, ó, da flor, e aqui vai formar um tubo polínico, e aqui vai virar o óvulo é fecundado, vira uma semente, e o ovário vira um fruto. O beija-flor também faz a mesma coisa. O beija-flor, ele já tem um tipo de flor que ela é mais tubular, é um tubozinho. Por que isso? Porque o bico do beija-flor precisa alcançar aqui.
E o beija-flor se alimenta de néctar. Então ele vem aqui, suga o néctar da flor. O bico dele se mela de grão de pólen. Quando ele vai sugar o néctar de outra flor, ele acaba deixando o grão de pólen na outra flor, que vai formar o tubo polínico, que vai alcançar o ovário, que vai alcançar o óvulo é fecundado, aí desenvolve a semente, desenvolve o fruto, que o fruto é o ovário da flor já desenvolvido. Então aqui a gente vai ver os frutos. Como é que esses frutos eles se formam, tá? Os frutos são uma característica, como a gente já viu, exclusiva das angiospermas. É formado a partir do desenvolvimento do ovário, como eu já falei, e ele protege a semente auxiliando a dispersão. Então os frutos, eles são compostos de pericarpo, que é originado do ovário e envolve a semente. Então o pericarpo é toda essa parte do fruto. Tudo que a gente come do fruto é o pericarpo. Então, o pericarpo ele é dividido em epicarpo, que é essa parte mais de fora da flor, o mesocarpo, que é essa parte da flor, não, do fruto. O epicarpo, que essa é a casca, é o que a gente chama de casca do fruto. O mesocarpo é aquela parte mais carnuda do fruto. E o endocarpo é aquela membraninha que fica já protegendo a semente, tá? E a semente, ela vai ser formada de um tegumento, que é a parte mais rígida da semente, é aquela casca mais dura da semente, é formada do embrião. O embrião é o quê? É o indivíduozinho que quando a gente joga a semente, tem todas as estruturas para virar uma plantinha nova. E de endosperma, que é a parte que vai nutrir esse embrião, porque quando essa semente estiver longe da planta mãe, ou da planta que deu origem, ela vai precisar de nutrientes para poder se desenvolver. Então, no endosperma é onde vai estar os nutrientes que esse embrião ele vai precisar para se desenvolver. Então, o fruto, o pericarpo é originado do ovário e envolve as sementes, ou seja, o pericarpo é toda essa estrutura aqui, tá? A gente olhando aqui o mamão, o pericarpo é toda essa estrutura aqui, e ele é composto de epicarpo, que é a casca do mamão, o mesocarpo, que é essa estrutura aqui do meio, que é a estrutura que a gente come, né? O epicarpo é a casca do mamão. A gente tira a casca e vai comer o mesocarpo. E essa partezinha bem fininha que tem aqui é o endocarpo, tá? É aqui, aí depois a gente já vai ter as sementezinhas do mamão. A semente ela é formada pelo desenvolvimento do óvulo fecundado, ou seja, lembra que eu falei que o fruto é o ovário fecundado? O ovário guarda o óvulo, que é o gameta feminino. Então, que vai ser fecundado, ou seja, é fecundado pelo quê? Pelo gameta masculino que está lá no grão de pólen, que quando cai no estigma forma o tubo polínico, que alcança lá o óvulo que está no ovário e que quando alcança ele fecunda e desenvolve a semente, tá? Então a semente ela é formada pelo desenvolvimento do óvulo e ela abriga o embrião. Então, nós temos alguns tipos de frutos que são frutos acessórios, tá? São formados de outra parte do fruto ou da flor que não o ovário. Lembra que eu falei que o fruto é o ovário desenvolvido. Mas existem frutos que o pessoal até chamava, hoje é frutos acessórios, mas o pessoal, e na época até que eu fiz faculdade, nós chamávamos isso de pseudofruto, ou seja, falso fruto. Porque quando ele não é formado a partir do ovário. Porque o fruto, no geral, e na maioria das plantas, ele é o desenvolvimento do ovário que vai estar ali guardando a semente. Então aqui, o caju, por exemplo, ele é um fruto acessório, porque o fruto mesmo é a castanha. O caju é o desenvolvimento aqui, ó, do pedúnculo, daquela parte ali, ó, que liga
a flor ao ramo. Imagine, não é do ovário, é dessa parte aqui, ó, onde está circulada. Então, o que a gente come do caju, no caso, quando a gente está comendo a fruta caju, a gente come o pedúnculo, não o ovário desenvolvido. E o fruto mesmo é a castanha. O morango também. O morango, ele não é formado diretamente a estrutura que a gente come, que a gente considera como fruto, é o receptáculo. É essa parte aqui que guarda o cálice, que é o conjunto de sépalas, a corola e todas as outras estruturas. É essa estrutura aqui que é o morango. E o fruto mesmo é esses pontinhos aqui, que é um fruto seco. O receptáculo, que é a parte comestível. Ou seja, o desenvolvimento do ovário tá aqui, ó, nesse pontinho aqui. A gente vai comer essa parte aqui, que é o receptáculo. A mesma coisa do caju. O desenvolvimento do ovário é aqui. O que a gente come é o pedúnculo. Lógico que a gente come a castanha também, depois de torrada, né? Mas e o morango também. O que a gente vê enquanto morango de fruto, aqui são vários frutozinhos, ó. Cada pontinho desse aqui é um fruto. E toda a estrutura do morango, que a gente considera como um fruto, é o receptáculo dessa flor aqui que se desenvolveu e que protegeu todos os frutos. Fantástico isso, né? A maçã, ela é formada, o que a gente come é essa parte também do receptáculo. É isso aqui, é o receptáculo. Não é originado do ovário, porque o ovário é aquela parte que a gente vai comendo a maçã, e aí depois a gente, na partezinha do meio, ali seria o ovário que está guardando as sementes. As sementes, ela é composta de 3 estruturas. A casca, que é o tegumento, que é a parte mais rígida, tá? Ela é composta, que é o envoltório mais rígido, que vai proteger o embrião. O embrião é essa estrutura aqui, que produz um cotilédone. O endosperma, que é o que contém as substâncias, óleos e proteínas que vão nutrir o embrião, tá? E no embrião, o embrião vai dar origem ao cotilédone, que são as primeiras folhas que vão fazer fotossíntese para aquela planta se desenvolver, e a radícula, que é o que vai dar, que é uma raiz primitiva, é o que vai dar origem à raiz. E as plantas, elas utilizam fruto. Para que elas tenham todo esse trabalho de fazer um fruto tão gostoso, né? Dela fazer uma maçã ou uma manga, né? Com aquela parte, né? Do epicarpo, que é a casca da manga, do mesocarpo, que é a parte que a gente come, e daquela outra parte, depois do caroço da manga, que a gente vai lá e joga e dá origem a outro indivíduo, né? Então, para que ele faz isso? Para que dá aquele fruto gostoso ou traz essas estruturas gostosas? Para que a gente consiga transportar a planta, essa planta ela fique longe da planta que a originou. E qual a função disso? Para que naquele solo ali, aquela planta, aquele novo indivíduo que vai ser gerado a partir da semente, ele não precisa competir com a planta que originou, ou seja, com a planta mãe. E existem outras coisas que elas também utilizam. Olha o cachorrinho aqui, cheio de carrapicho. Elas fazem também outros tipos de fruto que a gente não come, mas que gruda na calça, gruda nos pelos dos animais. E os animais vão lá e tiram e levam essa semente para longe da planta mãe. E aí ela não vai precisar competir por recurso. Aqui também o esquilinho. O esquilo, ele é meio birutinha, sabe? Por que ele é meio birutinha? Porque ele come sementes, e aí ele come umas sementes, e aí ele tem uma bochechinha que ele consegue alargar, ele vai e bota um monte de semente na bochecha. Aí quando ele chega lá longe, ele enterra as sementes. Ele cava um buraquinho e enterra as sementes, porque ele diz, vou guardar essas sementezinhas aqui nesse buraquinho, ninguém vai achar. E eu volto depois aqui e como. Só que ele é ruim de memória.
ele esquece onde foi que botou a semente. O que é que acontece? A semente germina. E o esquilinho faz um favor para a plantinha que ele come, que é dar origem, levar ela para longe da planta mãe e dar origem. E de qualquer forma, o que é que a plantinha dá? Dá alimento para eles. A mesma coisa também, o pássaro. Ele vai lá, e existem sementes que só vão germinar da origem ao novo indivíduo a partir de passar pelo sistema digestório do pássaro. Então ele vai lá e come as frutinhas, e aí as sementes passam pelo sistema digestório dele, pelo trato digestório. Então, quando nas fezes dos pássaros, eles acabam liberando as sementes em outro lugar, né? Ele pega a semente aqui em uma árvore, vai para outro lugar, e aí ele faz o cocôzinho lá na outra árvore, e ali sai a semente, e ali, naquelas sementezinhas ali, já gera um novo indivíduo. E existem também plantas que fazem isso por explosão. Não sei se vocês já passaram por alguma árvore que parece um pouquinho até com feijão, é um legume, que a gente chama de leguminosa. E elas estouram as folhas, pá, pá. Pra quê? Porque essa explosão faz com que a semente vá bem para longe, e aí a semente não fique tão próxima à planta mãe. Então, também dispersa por explosão, ou pelo vento, como é o caso aqui do dente de leão, que o vento passa. Isso aqui, gente, é o fruto, e esse pedacinho aqui, pequenininho, é a semente. Quando cai em outro lugar, essa semente ela vai germinar e dar origem a um novo indivíduo. E existe também plantas que estão próximos, que elas crescem próximos à beira do rio, alguma coisa assim, e aí a semente cai ali naquela água, e a correnteza leva a semente para outros lugares. Quando ela encontra um lugar propício, ela vai lá e origina um novo indivíduo. Aqui também é o coco. O coco, né, a gente sabe que é mais em locais litorâneos, então o coco ele vai cair, e cai ali na água do mar, e ele vai boiando. Quando ele chega em outro local lá do litoral, ele se instala, e aí a gente vai ter um outro coco, ou seja, ele é disperso pela água. Esse processo de pegar a semente de um local e levar para o outro, a gente chama de dispersão da semente. Quando é do grão de pólen, de levar de uma flor para outra, a gente chama de polinização. Aqui também, tá vendo que eu falei do carrapicho? Pega, gruda na meia, gruda na calça, e aí depois a pessoa tira e aí joga em outro lugar, e ele também já se desenvolve, tá? Então é assim que as plantas elas fazem isso. Então, quando a semente ela vai lá, depois da dispersão, ela encontra condições adequadas, tem água que é o suficiente, a temperatura é legal, tem quantidade suficiente, tem os nutrientes necessários, ela vai germinar, tá? E vai dando origem aos cotilédones. Ela vai aqui, né, se desenvolvendo, dando origem aos cotilédones. Esses cotilédones depois aqui, eles caem, vão dar uma origem às folhas. Aí aqui a gente já vê o embriãozinho da planta, que está lá na semente, começar a se desenvolver e dar origem à raiz, ao caule, às folhas e também aos frutos. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.